Sejam bem-vindos ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos no livro de Mateus e a reflexão de hoje é sobre os capítulos 1, 2, 3 e 4. O capítulo 1 de Mateus registra dois fatos importantes. Primeiro, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Em Mateus está apresentando aos judeus duas provas cabais de que Jesus de fato é o Messias prometido. Primeiro, que ele vem da linhagem de Abraão, que é o patriarca de Israel, de onde parte todas as promessas. E em segundo, que ele é o filho de Davi, cumprindo assim a promessa que o Senhor Deus fez a Davi em 2 Samuel capítulo 7, dizendo que sempre haveria o herdeiro ao trono da linhagem de Davi. Observamos que a lista de homens e mulheres envolvidos no projeto de salvação foi enorme. Aqui mostra de que Deus não faz acepção de pessoas, uma vez que citam pessoas que tinham passado ruim ou até mesmo vergonhoso. Pessoas que pecaram no seu caminhar e ainda assim Deus não desistiu de envolver a humanidade, o homem como filho, em seu grande plano. O que também chama a atenção neste capítulo é a postura de José, o pai terreno de Jesus. José tinha um coração sensível e isso é essencial para ouvir a voz de Deus e viver uma vida extraordinária. Quando José soube que Maria estava grávida, não acreditou e a princípio intentou deixá-la secretamente, registra o verso 19. José não se precipitou em meio às circunstâncias. José foi dormir, descansar, silenciar as vozes que ecoaram à sua mente naquele momento tão difícil, confuso. E através de sonhos, Deus visitou a José e revelou sobre o plano de salvação. Em Mateus 2, vemos que uma vida extraordinária é cheia de muitos obstáculos e decisões difíceis que precisam ser tomadas sob a direção de Deus. O capítulo 2 nos mostra que para continuar vivendo o extraordinário de Deus, precisamos assumir o risco e a seguir a direção de Deus nos mínimos detalhes. E no decorrer deste capítulo observamos Deus guiando José e Maria por uma rota que Satanás não conseguiu rastreá-los. A visita dos magos, trazendo a provisão, o sustento e o cuidado para que eles vivessem em segurança. Esse é o nosso Deus. Quando nos rendemos ao seu plano, ao seu chamado, ele promove todas as coisas para que tudo seja concretizado conforme a sua vontade. Ele traz recurso, livra dos decretos de morte e nos sinaliza se devemos ficar ou partir. Assim como ele guiava o povo no deserto quando Moisés tirou o povo do Egito, ele também guiou Maria e José e nos guia também nos dias de hoje. Mateus 3 mostra que seremos tentados a assumir o controle de todas as áreas da nossa vida. Mas um coração sensível à voz de Deus fará toda a diferença. No capítulo 3, o Senhor Jesus ensina a esperar a validação de Deus, ou seja, a confirmação do propósito. Jesus nos ensina que precisamos estar atentos ao tempo e às estações de Deus, para que nós não venhamos passar à frente de sua vontade e aguardar aquilo que ele tem preparado para nós. Neste capítulo, temos duas ocorrências principais. Primeira, a João Batista preparando o caminho para o Senhor Jesus iniciar seu ministério. E o segundo, o batismo do Senhor Jesus a partir do versículo 13, com a validação do próprio Deus a respeito de Jesus como filho dele. Vejamos os versos 16 e 17 deste capítulo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 4 apresenta algo que pode chocar a muitos. Deus, o Deus que nos envia para a prova. Obviamente, seu desejo é que sejamos aprovados e fortalecidos. Mesmo seguindo a direção de Deus, nós vamos passar por muitos momentos difíceis, com o grande objetivo de nos aperfeiçoar e nos levar para o próximo nível. No versículo 1, vemos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que o Senhor Jesus venceu a tentação, ele começou a pregar. E isso está escrito a partir do versículo 17. E então, ele vai para Cafarnaum, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, registro nos versículos 13 e 14. Jesus começou a pregar uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Jesus é um convite para o arrependimento, pois somente assim poderemos voltar a ter um relacionamento com o Senhor, o nosso Pai. A partir do versículo 18, Jesus chama os primeiros discípulos. Dando continuidade ao seu chamado, Jesus segue pregando e curando em toda a região da Galileia. Meus irmãos, Jesus tem nos chamados assim como chamou os discípulos. Não temas os chamados de Deus em sua vida, pois aquele que te convoca para uma missão também te capacita e promove sustento. Basta aprendermos com José, que ficava atento à voz de Deus, para não se precipitar e nem caminhar em seu próprio entendimento. Meu nome é Nídia Bispo e desejo a todos uma excelente meditação.